técnico do Fenerbahçe colocou um ponto final nas especulações sobre Fred no Atlético Mineiro. Tenho contado para vocês sobre a vontade do Fred em voltar para o Galo. Ele e a esposa, inclusive, já escolheram a escola do casal de filhos. Do casal de filhos, dos 2 filhos que ele tem. Mas o Fred não quer arranjar confusão nem brigar com o pessoal no Fenerbahçe. Também já havia contado para vocês sobre a ida do empresário dele, Marcelo Pettinati, à Turquia no último domingo. Pois bem, nessa terça-feira o Fenerbahçe venceu o Groningen por 1-0 em jogo da pré-Champions, aquela fase eliminatória. O Fred foi titular absoluto e jogou como um meio atacante, como um camisa 10, logo atrás do Talisca e também de um outro atacante de lado de campo da Turquia. O time dele venceu por 1-0, o gol foi marcado pelo Talisca e depois do jogo, Ismail Kartal, o técnico do Fenerbahçe, disse, abre aspas, o Fred tem um papel muito importante nesse time, é querido por todos e está nos meus planos. Nessa temporada ele estará conosco. Ou seja, apesar da vontade da diretoria do Fenerbahçe em contar com outros estrangeiros que ainda podem ser contratados, o treinador, que foi recontratado para essa temporada, assegurando que vai contar com o Fred e o negócio com o Galo está descartado. Só para completar, registrar que à noite o Galo empatou em 1-1 com o Bahia dentro de casa, num jogo para mais de 30 mil pessoas. Juan Tressolde havia aberto o placar a favor do Atlético, Ademir, fazendo valer a lei do ex, fez o gol de empate em 1-1. Ótimo passe do Rodrigo Nestor pro gol do Ademir. Bora lá falar desse Galo que depois do empate de ontem contra o Bahia, agora volta as atenções para o jogo contra o Palmeiras. E o próprio técnico Eduardo Domingues, após a partida de ontem, falou em entrevista coletiva que não dá para pensar ainda o que ele vai fazer contra o Palmeiras, porque ele não sabe nem o que vai acontecer nesta quarta-feira. Então, os jogadores voltando às atividades na manhã desta quarta-feira na cidade do Galo. A expectativa é de que Alan Franco finalmente se reúna com os companheiros, ele que ficou no Equador até ontem resolvendo aí assuntos particulares, estava com um problema de saúde importante na família, mas esperamos que esteja tudo bem com a família do Alan Franco, né? E o Alamin e o Preciado precisam recuperar a parte física. Bom, quando eu falei aqui também no 98 Futebol Clube que o Galo é uma mãe, os jogadores do Palmeiras que estavam na Copa, exceção aí do Flaco Lopes, que foi à final, né, já estarão em campo nessa noite. O Canóbio já esteve em campo pelo Fluminense. O Everton já esteve em campo pelo Grêmio. Ou seja, o Galo precisa realmente definir prioridades aí, né, na sua vida, e parece que ganhar jogos não é prioridade, até porque ontem não teve nem os 12 jogadores que poderia ter no banco de reservas. Por quê? Liberou os jogadores que estavam na Copa e também levou os jogadores de base que poderiam estar no time para disputar o Campeonato Brasileiro Sub-17. É porque às vezes o Brasileirão Sub-17 é mais importante aí do que o Campeonato Brasileiro, né? Aí eu falo claramente de Riquelme e de Gabriel Veneno, que são atacantes. O Atlético tinha só o Dudu e o Cauã Soares no banco de reservas para o ataque ontem. Enfim, escolhas, para mim, escolhas equivocadas da comissão técnica e da diretoria atleticana. Capitão, precisa mudar a vida também do técnico Eduardo Domingues, né? O treinador meio que em um pedido de socorro, pedido de súplica na entrevista coletiva, deu a entender que o Atlético precisa sim de reforços, precisa sim de melhores jogadores. Ele até escorregou ali nas palavras, não são melhores porque a gente já tem bons jogadores, mas precisa sim de melhores jogadores. E o Fred parece que não vai ser um desses jogadores, tá? Ontem, após aí a estreia do Fenerbahçe na temporada, o Ismail Karpat, que é o novo treinador da equipe da equipe do Fenerbahçe, que era o treinador, vamos recordar que eu falei isso aqui, era o treinador que pediu o Fred junto ao Manchester United, e ele disse que o Fred continua, que é importante e que ele vai seguir com a equipe turca. Não bastou a palavra do Fred, ou a vontade do Fred, nem a vontade do Atlético. Existe uma coisa que chama contrato, e para isso o Atlético vai ter que convencer o time turco a liberar o Fred. Ou seja, torcedor atleticano, vamos esperar a próxima janela para ver se vai, tá? Sabe quantas substituições o Barba fez no jogo? 3. Dudu, Cissé e Reinier. Podendo fazer 5, ele fez 3. Gente, isso aqui é sinais. Isso são sinais.
Ele não tem jogador nem para completar o banco. E na hora de substituir, ele não quer nem saber. Eu vou botar 3, eu vou botar mais quem aí? Quem que eu vou colocar mais? Vamos lá. Começou esse papo aí de que o Igor Gomes está treinando bem. Eu sabia que ia começar esse papo, sabia. Tem coisas, gente, que é sempre o mesmo papo. Assim, nada contra quem informou isso não, tá? Tá fazendo um trabalho aí jornalístico, apurou notícia, chegou pra ele, publicou e tamo junto. Mas, gente, eu tenho as minhas sérias dúvidas se isso é verdade. Eu tenho meu direito de não acreditar nisso. Eu sou atleticano como você, eu tenho meu direito de acreditar. Isso aí pra mim é papinho do clube já começar a amansar, adestrar, já preparar o terreno pra torcida, pro Reinier ficar aí pro Igor Gomes cair até o final do ano. Eu não caio nesse papo, tá, gente? Sabe por quê? Se o Igor Gomes estivesse bem nos treinamentos, como foi noticiado, por que o Barba não colocou ele em campo ontem? Vocês estão entendendo? Então, assim, eu não caio nesse papo de que o Igor Gomes está treinando bem, e mesmo que estivesse, não me passa confiança nenhuma. Ainda vou torcer para a saída dele, ainda não descarto a saída do Igor Gomes. Mas não vem com esses papos, não, pelo amor de Deus. Não acho que o torcedor é idiota, não, gente. Torcedor é inteligente, torcedor pega as coisas, torcedor não esquece. Quem apanha nunca esquece. A gente tem apanhado demais ultimamente, né? Então, ontem foram sinais. 10 atletas no banco, sem ser 12, 3 substituições e o atleta que eles falaram aí que estava comendo a bola no treinamento sequer foi utilizado num jogo em casa empatando, né? Bahia finaliza no segundo tempo o dobro de vezes que o Galo, tá? O dobro de vezes que o Galo. O Natanael tem que ficar subindo porque o ataque não dá conta. O Cassierra muito mal no jogo, o Vitor Hugo muito mal no jogo. Você olha pro banco. Porra, o Cassierra tá mal hoje, né, cara? Pô, uma noite ruim do Cassierra. Eu nem acho o Cassierra esse bagre todo, não, tá? Mas eu também não acho que ele vale 7 milhões de euros mais 3 milhões de euros de metas, podendo chegar a 10 milhões de euros. Não vale. Não vale. Um centroavante que pode custar 10 milhões de euros, ele tem que jogar muito mais bola que o Cassierra. Ah, mas o futebol tá inflacionado. Tá, mas mesmo assim, 10 milhões de euros, gente, é quase 70 milhões de reais, 60 milhões de reais, é muita grana, tá? E isso não é por 100% do atleta, não. Isso é por 60%, 70%, tá? Então, aí você tem ali o Cassierra mal, você vai olhar pro banco, tem Cauã Soares. Ô, gente, informação já passei para vocês aqui. Eu sei que a audiência rotativa, graças a Deus, o canal tem sempre crescido. Sempre a gente tá ganhando inscrito aqui. Vamos ganhar cada vez mais. Se inscreve aí no canal. Vocês estão chegando agora no canal Tanaka aqui. Eu venho falando com os inscritos aqui em momentos anteriores. O Cauã Soares, a informação chega para mim que nos treinamentos ele não mostra nada. Não mostra nada. Não tem condição nível técnico para ser titular do Clube Atlético Mineiro ou brigar por uma posição. Ah, porque é da base. E daí se ele é da base? O tanto de jogador de base que o Galo revela que não virou, não vira, que não vinga. Ele é só mais um. Vai ser só mais um. Ah, já tá queimando. Não, eu tô confiando em quem tá lá no dia a dia, quem me passa a informação. Cauã Soares é fraco. Fraco. Isso aí você vê que o Barba mal coloca ele em campo. Quantas vezes o Reinier foi o reserva da camisa 9 do Galo? E ontem entrou o Reinier e não entrou o Cauã Soares. O Cassierra numa noite terrível. Então são sinais, tá, gente? Vocês que estão aí tem que pegar essas entrelinhas aí, ó. Não acha que o Barba vai vir a público e vai queimar o moleque publicamente. Isso aqui que eu tô fazendo aqui é um trabalho de apuração. E você que tá do outro lado, faça o raciocínio. Pega as coisas nas entrelinhas. Muita coisa passada nas entrelinhas, gente. É sintomático o Barba não ter colocado o Cauã Soares ontem, né? Aí você tem um Vitor Hugo mal, e já vem mal há um tempo, você olha pro banco, você tem Reinier e Igor Gomes. E você poderia ter o Scarpa também, vai estar disponível aí contra o Palmeiras, acredito eu, né? Vamos apurar isso aí. Mas e aí também, o Scarpa também, que não joga bola há muito tempo. Então vocês estão entendendo? Não tem competição. Cassierra tá tranquilaço. Ele fez uma partida que ele fez ontem, ele sabe que ele é titular absoluto contra o Palmeiras. E se for mal contra o Palmeiras, ele é titular absoluto contra o Juventude. Não tem competição. 2021 a gente tinha Hulk, Diego Costa e até o Vargas. Quem não lembra do Vargas? Metendo gol na final da Copa do Brasil. Saída do Diego Costa. Nós tínhamos opções. Competição interna. Hoje,
Renan Lodge não tem competição interna. Lianco não tem competição interna. Natanael não tem competição interna. Vou falar do Preciado, tá, gente? O Michael não tem competição interna. O Alan Franco não tem competição interna. Meio-campista não tem. O Bernat tá jogando bola agora. Mas tem muito tempo também que tá no Galo. Tá devendo também. Começou tarde demais a jogar bola. O Cassier não tem competição interna. Não tem, gente. Não tem competição interna dentro do elenco. Entendeu? Então, gente, isso aí faz bastante diferença. O Barba olha pro banco. Não tem o que fazer. Ponderações aqui. Tomás Pérez. Repito. Nada demais a atuação dele. É um cara que você vê ali, não aparece muito pro jogo. Não é aquele cara que vai fazer um carrinho, vai fazer um desarme maravilhoso, vai fazer uma partida acima do nível, não vai ter uma jogada que ele vai sair jogando bem, vai fazer uma inversão de jogo aí de 30 metros, não, sabe? Ele tá ali, Tomás Pérez tá ali. Mas assim, mais do mesmo, um jogador comum da bola, comunzaço da bola, na minha opinião, não é jogador para ser titular do Clube Atlético Mineiro, e não é nenhuma novidade você trazer um jogador do Porto B, e é válido a aposta. O problema é você trazer uma aposta para uma posição que você tá carente há 2 anos. Aí que tá o erro da parada. O Atlético hoje, para mim, tem um limite técnico. Que em alguns jogos aquela bola do Cassierra vai entrar, outras não vai entrar. Então ele vai ficar nesse jogo. Empata um jogo em casa, ganha um, perde fora. E para mim é um time hoje de meio de tabela por aquilo que demonstrou hoje e demonstrou no primeiro semestre. E aí, o que me preocupa, na verdade, né, é que a gente vê um Atlético estático, né? E aí, segundo o Miranda, Henrique, assim, pelo que eu entendi, tá. Rafa? O Atlético tá batendo num teto técnico ali, né? É um time que vai chegar na sua limitação e vai se esbarrar, evidentemente, nessa limitação. Você enxerga também dessa forma? Concordo totalmente, Cabidal. Se o Atlético tivesse mais qualidade ontem, com mais qualidade em campo, o Atlético teria saído com a vitória. O Atlético criou para vencer. O Atlético foi superior na maior parte do jogo. Quando volta do segundo tempo, o Rafa foi muito bem. O Bahia é melhor, depois o Atlético se recupera e um pouco depois vira um jogo mais de trocação. Mas se a gente pegar os 90 minutos, o Atlético jogou melhor do que o Bahia, principalmente no primeiro tempo. Poderia ter feito já um 2-0 no primeiro tempo, ter feito 2-1, ter tido um jogo muito mais tranquilo. Mas falta qualidade. E o que é isso? Se fosse o Sampaoli ali, sabe qual que seria a fala dele? Faltou contundência. Você pode falar se falta contundência, se falta qualidade. Mas se não contratar, esse é o teto do Atlético. E aí o torcedor, nós aqui, quando formos analisar, vamos voltar nas mesmas resenhas. Porque vai ter que encontrar a solução dentro do que já tem. Aí você vai olhar, o Dudu entrou bem de novo, hein? O Dudu sem a bola ajudou. Com a bola a gente sabe que ele é bom. Vamos ver, vamos dar uma sequência pro Dudu. Nossa, o Minda, foi bem o Minda. Mas não aguenta jogar 90 minutos. Mas vamos colocar o Minda, vai que dá certo. Poxa, o Scarpa tá voltando de lesão. Tecnicamente é um dos melhores do time. Será que ele vai voltar a ser titular? O Alexandre é muito bom, hein? Mas não embala. Será que dá pra gente apostar no Alexandre? Vão ser as mesmas resenhas que o torcedor já tá acostumado, Cabido. E se não contratar, eu já falei aqui, e não vai contratar, pelo que parece o Atlético não vai contratar, faz os 45 pontos para não tomar o susto que tomou nos últimos 2 anos, para não passar o aperto que passou nos últimos 2 anos, faz os 45 pontos e depois você vê onde você pode chegar. O que eu, se tivesse no Atlético, pensaria? O campeonato tá muito embolado. Do 4º colocado ao 1º da zona de rebaixamento, ou seja, do G4 ao Z4, não é uma distância longa, cara. Não é uma distância longa. São 10 pontos. São 10 pontos. 10 pontos no Campeonato Brasileiro, muitas vezes é a distância do 1º pro 2º. Então, do Z4 ao G4 são 10 pontos de diferença. Isso quer dizer que num jogo como esse, se você tivesse um jogador para ganhar a partida, ou um atacante para colocar a bola para dentro que vai ganhar jogos, você pode muito bem sair de uma briga para não cair para uma briga de Libertadores. É um investimento que talvez você tenha que fazer um esforço maior nesse meio de ano, mas que vai trazer uma recompensa num curto e longo prazo. Porque você volta para a Libertadores, você consegue levar mais gente no estádio. Então é um esforço a mais que o Atlético deveria fazer, porque os donos têm condição financeira para fazer, deveriam fazer para mudar o campeonato do Atlético. Se não contratar, é isso. Faz 45 pontos e depois vê aonde pode chegar com o que sobrar de rodadas no Campeonato Brasileiro.